Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes. Na verdade, a questão que permeia a discussão, Fernanda, em torno das comissões de conciliação prévia é a mesma discussão que trouxe tanta reflexão na semana passada, realmente, da gente, sobre a necessidade no Brasil de que a gente comece a adotar métodos de autocomposição de conflitos. Por quê? Isso não é um movimento só brasileiro, isso é um movimento que vem acontecendo no mundo inteiro, principalmente no pós-guerra, com o surgimento dos direitos sociais e com a realidade do sistema capitalista, em que há uma diferença muito grande de acumulação de rendas pelos cidadãos, né? Então, na verdade, em função dessa discrepância de acúmulo de renda, o que os países têm buscado, e a Europa já deu essa lição desse dever de casa feito para a gente, é desafogar o judiciário de modo que a gente não fique nesse descompasso de procurar toda hora só o judiciário para solucionar os problemas. O judiciário tem uma importância imensa, a gente confia no judiciário trabalhista no nosso estado e no Brasil, mas por certo que o número de processos julgados é muito grande. Então, para além da instituição ou da disseminação das ideias que propõem a mediação e a arbitragem como solução extrajudiciais de conflitos, também surgiram as comissões de conciliação prévia. As comissões de conciliação prévia, elas foram inseridas em lei recente, lá no artigo 625 da CLT, e elas significam nada mais, nada menos que a possibilidade, Fernanda, de as empresas e os sindicatos instituírem comissões de conciliação prévia, de composição paritária, que quer dizer assim, de composição igual de representantes, representando, empregados e empregadores, para tentar conciliar os conflitos advindos da relação de emprego. Ou seja, o objetivo da Comissão de Conciliação Prévia é justamente tentar escoar um pouco daquelas ações que facilmente podem acabar numa composição e que às vezes desnecessariamente vão para o Poder Judiciário. A gente tem alguma experiência no Brasil que, em torno desses métodos autocompositivos para a solução de conflito, que nem sempre deixa a gente muito satisfeita, porque existe uma cultura de apego ao judiciário muito grande, e não só isso, né? As pessoas, muitas vezes, que são formadas para serem mediadores ou árbitros, ainda têm a referência do juiz e buscam um certo status social com essa função, o que trouxe, muitas vezes, alguns problemas para o Brasil. Mas isso, Fernanda, faz parte do exercício da democracia. A gente tem que ir errando e aprendendo até conseguir ter no Brasil uma modalidade de solução de conflitos que seja efetiva, que seja célere e que atenda o desejo dos cidadãos na hora de ouvir qual é o direito deles, né? Na verdade, o que a gente tem aqui é um texto lá do ano 2000, e que foi trazido à realidade laboral, mas que tem tido algumas rejeições por conta dessa cultura brasileira de querer esse status de juiz quando se atua como mediador e árbitro. Um outro problema também que muitas vezes a gente enfrenta é a fragilidade que a imagem do árbitro e do mediador tem diante da sociedade. Muitas vezes a sociedade não consegue levar tão a sério uma proposta de um mediador, um laudo arbitral, que é um equívoco, né? A gente está muito vinculado à força do poder estatal. E entre cidadãos de boa fé, facilmente isso seria resolvido. As comissões de conciliação prévia, Fernanda, elas não são obrigatórias. Quando instituídas, inclusive, durante algum tempo, houve uma celeuma na justiça em torno de um ponto de vista. Se o sindicato e uma empresa, ou um sindicato patronal e um sindicato de trabalhadores, resolvem instituir uma comissão de conciliação prévia, se o empregado não quiser passar por essa comissão, ele estaria deixando de cumprir um requisito legal para depois ir para o judiciário, mas recentemente a gente teve, agora em maio desse ano, o julgamento pelo STF de uma DIN, ação direta de inconstitucionalidade, em que acho que foi o ministro Galotti,
dirimiu esse conflito e diz que, olha, apesar de muitas vezes existir comissão de conciliação prévia, se o trabalhador não quiser passar por ela, ele não precisa passar por ela e pode recorrer direto ao judiciário, porque exigir que ele passe pela CCP, que é a Comissão de Conciliação Prévia, seria impedir o uso ou o gozo ou o desfrute de um direito fundamental, que é o direito de acesso à justiça. Essas questões são questões importantes para a gente também, num momento como esse, Fernanda, salientar a importância do movimento sindical na tentativa de contribuir com a sociedade para a solução dos conflitos. Por quê? Porque sindicatos fortes, combatentes, que conhecem o seu mistério, que são ciosos de seus ofícios, nesse momento, quando sentam para dialogar com a empresa, podem ajudar muito nesse escape em torno de questões mais fáceis da composição, de se entabular um acordo, do que simplesmente levar à justiça. Para quem estiver interessado em saber um pouquinho sobre o que vem a ser a Comissão de Conciliação Prévia, é só dar uma lidinha no artigo 652 da CLT para ter uma noção. Quando a gente passa por uma Comissão de Conciliação Prévia, que vai ter o representante da empresa e do sindicato, a gente tem dali uma certidão. E essa certidão consta exatamente que você passou e quais foram os termos do acordo que você fez. Caso uma das partes não cumpra o acordo, esse acordo vai ser levado ao judiciário. Esse acordo vai ser executado no judiciário. Aí o juiz vai vir e falar, mas olha, isso aqui tem força, grosseiramente falando, como se fosse uma sentença. Tem que ser cumprido. Se não for, vai existir a coação estatal. Então, é muito importante que a gente se desarme e auxilie o Brasil a conseguir também tornar efetiva a prestação jurisdicional, para que a solução de conflitos de uma maneira adequada traga a paz social que a gente tanto deseja. É esse o resumo, a síntese que a gente consegue falar hoje sobre a Comissão de Conciliação Prévia para os ouvintes da CBN. Um abraço a você, Fernanda, e um abraço aos ouvintes. Obrigada.